Bom, ainda nessa discussão sobre classificação e descrição e diferenciação, né, de técnicas e ferramentas de metodologias ativas que podem parecer sinônimos, mas não são, nesse aqui eu vou falar basicamente entre dois que eu acho muito importante diferenciar, que é a gamificação e a aprendizagem baseada em jogos. Gamificação não vem de game, vem de jogos. Então muita gente fala, eu vou fazer gamificação e na verdade está fazendo aprendizagem usando jogos, baseado em jogos. Ou eu vou fazer aprendizagem baseada em jogos e está gamificando a sala de aula. E parece que é a mesma coisa, né? Parece que é sinônimo. Gamificação é aprendizagem baseada em jogos. E não é. Isso é muito importante, tá? Tem muita literatura a respeito. E gamificação e aprendizagem por jogos, eles conversam, eles podem ser complementares, mas não são a mesma coisa. Então vamos esclarecer aqui o que é cada um para você ver a diferença, tá? A aprendizagem baseada em jogos é, como o nome diz, usar jogos na sala de aula para promover a aprendizagem. Então você pode usar um jogo educacional, por exemplo, vou usar o War, que é um jogo de tabuleiro, para ensinar geografia básica. Isso é uma aprendizagem baseada em jogos. Eu vou criar um jogo de tabuleiro que os meus alunos vão jogar e nesse joguinho eles vão aprender certos conceitos. Isso é aprendizagem baseada em jogos. É quando você literalmente usa um jogo para aprender, ensinar algo ou trabalhar um conteúdo. Eu faço muito isso, eu crio muitos joguinhos de cartas para meus alunos levantarem, de competição entre si para trabalhar certos conceitos, principalmente no 6º e 7º ano, quando eu estou trabalhando com alunos mais jovens e em ciências. Mas isso não é gamificação. E isso é importante estabelecer. Isso é aprendizagem baseada em jogos. Gamificação é outra coisa. Então vamos entender o que é gamificação, tá? Gamificar algo é pegar uma mecânica de jogo e aplicar, usar essa mecânica para gerar um resultado similar. Não é fazer um jogo, é usar a mecânica. E que mecânica é essa? Bom, a gente tem um curso aqui só sobre gamificação e aprendizagem baseada em jogos, porque o assunto é tão completo e tão amplo que vale um curso só para isso. Mas eu vou dar uma resumida muito rápida aqui. Os elementos principais de jogos são regras claras, feedback imediato, dificuldade crescente, dificuldade inicial baixa e crescente e possibilidade de múltiplas tentativas. Esses são os elementos de um jogo, basicamente. Se você pega esses elementos e leva para a sua prática docente, você está gamificando a sua prática, sem necessariamente transformar num jogo ou usar um jogo. Então, por exemplo, se você coloca na sua sala o seguinte, pessoal, eu tenho aqui umas medalhinhas e vocês podem ganhar se vocês cumprirem certas tarefas. Por exemplo, você entregou 3 deveres um dia antes do prazo, você ganha uma medalhinha de aluno responsável. Você ficou 2 semanas sem faltar aula, você ganha uma medalhinha de aluno presente. Note que isso não você não está jogando com os alunos, você não está brincando, você não trouxe jogo de tabuleiro, você não está fazendo um joguinho em sala de aula, mas você está usando uma mecânica de jogo para engajar os alunos, porque você está dando regras claras. Se você fizer isso, você ganha medalhinha. Feedback instantâneo, ele sabe exatamente se ele ganhou ou não a medalhinha e por quê. E dificuldade crescente. Ganhou essa medalhinha, para ganhar a próxima medalhinha, o próximo nível, você agora vai ter que vir 1 mês sem faltar aula. Note que quando você faz isso, você gamificou a experiência pedagógica. Você fez aquilo se comportar de modo análogo a um jogo. Você não trouxe um jogo para a sala de aula. Então, gamificação é quando você estrutura a experiência pedagógica para que ela se comporte de modo similar ao que você vive nos jogos. Isso é muito comum em aplicativos de dieta, que você ganha pontos lá se você cumpre a dieta e tem lá pontos para cada alimento. Em aplicativos de academia, então a gente pode gamificar vários aspectos da nossa vida, não só a educação, tá? E não é um joguinho, você não está jogando Candy Crush com aqueles pontinhos, mas é gamificado. Então essa é a principal diferença de gamificação para aprendizagem baseada em jogos. Essa usa literalmente jogos lúdicos para tornar a aprendizagem mais lúdica e divertida. Essa usa mecânica de jogos para tornar o processo mais engajante e mais dinâmico. São coisas diferentes que o nome pode sugerir que são parecidas. Se você quiser aprender mais sobre gamificação e aprendizagem baseada em jogos, são ferramentas poderosíssimas para gerar engajamento, modelar comportamento e gerar aprendizagem significativa, eu recomendo fortemente que você faça o nosso curso sobre gamificação e aprendizagem baseada em jogos. É um curso inteiro só sobre isso, onde a gente explica o que são jogos, como eles funcionam, a mecânica de jogos e como diferentes maneiras para você gamificar e usar jogos em sala de aula, são coisas diferentes, e até o que não fazer.
o que pode dar muito errado, tanto na gamificação quanto em tipos de jogos que você é melhor não usar. Então, recomendo muito esse curso, mas aqui eu só queria falar sobre isso. São coisas diferentes, promovem estruturas bem diferentes, mas você pode complementar, você pode no processo gamificado usar jogos, ou numa aula que você está usando o jogo, gamificar aquela aula, mas são ferramentas diferentes. É muito importante que isso fique claro, tá? Gamificação é uma coisa, aprendizagem baseada em jogos ou usar jogos em sala de aula é outra. São duas coisas diferentes. Tá bom? É só isso que eu queria esclarecer aqui nesse curso, já que estamos falando de metodologias ativas. Isso aqui são duas técnicas de metodologias ativas muito comuns e que muita gente acha que são sinônimos, tá? Se você quiser ler a respeito, tem livros muito interessantes sobre gamificação, tá? Tem um livro muito legal chamado Gamificação ou Gamificar, que é para você gamificar qualquer aspecto da sua vida, inclusive sala de aula. Tem um livro sobre gamificação na sala de aula e tem um livro muito bom, que está até aqui no meu cenário, que é o Aprendizagem Baseada em Jogos Digitais, que eu altamente recomendo, mas é um livro grosso, grande, difícil até de achar, mas muito bom. Se você tiver acesso, eu super recomendo, ele ajuda bastante, tá bom? Já usei gamificação em sala de aula, tanto no ensino fundamental quanto no médio, e uso sempre jogos em sala de aula também. Eu uso as duas técnicas muito, eu gosto muito de jogos, eu sou entusiasta disso, eu gosto muito de gamificação e eu uso bastante. Então eu super recomendo, se você se interessou, faça o nosso curso que está bem legal, tá bom? Bom, pessoal, o curso está chegando ao fim, estamos aqui no último capítulo, que é uma breve conclusão sobre tudo que a gente viu, tá? Fica a recomendação para fazer esses cursos e outros cursos que nós temos. Nós temos curso sobre tecnologias digitais e de informação aplicadas à educação, temos curso sobre aprendizagem baseada em problemas e projetos, gamificação e aprendizagem baseada em jogos, avaliações e feedback é uma coisa muito pouco explorada no cenário educacional brasileiro, muito pouco se fala sobre avaliações, então a gente tem um curso sobre ferramentas avaliativas, feedback, a gente fala um pouco sobre TRI, sobre TCT, que é uma outra ferramenta bem interessante de avaliação também, tá? E temos vários outros cursos baseados em diferentes ferramentas e técnicas educacionais. Como sempre, a minha proposta aqui nunca é ditar regra ou tentar ensinar ninguém a fazer o seu próprio trabalho. Ninguém entende melhor o próprio cenário educacional e o próprio contexto educacional do que o próprio professor. Então você conhece a sua realidade, você sabe o que funciona, o que não funciona e o que você pode e tem tempo de implementar. A minha ideia aqui é apenas compartilhar tudo que eu aprendi, porque eu gosto muito de estudar sobre educação e eu tenho estudado nos últimos 15 anos muito sobre educação. E tudo que eu experimentei na minha prática pedagógica. Então, tudo que eu aprendo, eu tento experimentar. Algumas coisas funcionam melhor, outras nem tanto. E aí, com isso, eu vou montando a minha experiência pedagógica. Então, a minha proposta com esses cursos aqui é apenas compartilhar com os colegas, com os meus pares, vocês educadores, as minhas experiências e os meus aprendizados para que a gente possa montar essa rede de colaboração onde cada um compartilha com o outro o que aprendeu, o que entendeu, o que experimentou, o que deu certo e o que não deu, para que a gente possa ir aos poucos ir lapidando e implementando, e aprimorando a nossa prática pedagógica. Ninguém melhor do que você para entender o seu contexto, as suas condições, as suas possibilidades e entender o seu público e o seu cenário para saber qual ferramenta vai aplicar. Então, com esse curso, eu espero que eu tenha fornecido aí algumas ferramentas que podem ser úteis de alguma forma. Recomendo fortemente que você consulte o material de apoio, porque tem muita informação que está lá também, e os materiais indicados aqui de leitura complementar. Espero de coração que esse curso tenha contribuído de alguma forma para aprimorar a sua prática pedagógica ou complementar a sua formação. E não deixe de verificar os nossos outros cursos aqui na plataforma, que são todos feitos com muito carinho, muita dedicação para contribuir para o cenário educacional brasileiro, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.